Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para mais um programa Viva com Excelência, para abençoar você e a sua família. Esse é um programa da Igreja Batista Bethesda, uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Toda semana um programa para abençoar você e toda a sua casa. Ligue para mais alguém, continue conosco durante todo o programa. O que nós temos nessa semana no nosso programa? O quadro Percepções, que é sempre uma palavra para abençoar o seu coração. O quadro 180 graus, que são histórias de vidas que foram transformadas. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai falar de um tema relevante, que é o empreendedorismo, dicas para aqueles que querem construir um negócio. E eu queria convidar aqui, para chegar mais para esse bate-papo, o Osmar Gonçalves. E aí, pastor? Olá, Osmar. Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Como a gente sempre faz, eu quero apresentar o Osmar Gonçalves para trazer ele pertinho de você que está em casa. E o Osmar é administrador de empresas com MBA em Marketing. Ele tem especialização em negócios pela Churchill College da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E liderança avançada no Instituto Haggai, no Havaí. E ele foi executivo da IBM durante 30 anos. 30 anos. E 6 anos trabalhando com novos negócios na América Latina, 2 anos a nível mundial. Isso. E ele tem uma empresa de assessoria, né, empresarial. E é muito bom ter você aqui conosco, Osmar. Prazer é meu. Quero começar a nossa conversa falando de um assunto interessante, porque hoje em dia muita gente quer ser empreendedor. E aí eu queria voltar essa primeira pergunta. Ser empreendedor virou moda? De fato, muito de nós vamos ao empreendedorismo como se fosse um modismo. Mas ser empreendedor é alguma coisa muito mais sério do que isso. Ser empreendedor é você entender que a partir desse momento você vai causar fatos novos na sociedade, você vai influenciar o meio que você vive e mais, você vai ter desafios imensos na sua carreira como empreendedor ou na sua decisão de empreendedor. E são desafios reais, não são desafios como nós gostamos de dizer, isso é um desafio. Não, é quase um desafio de adrenalina ser empreendedor, principalmente no Brasil. Bom, falar sobre empreendedorismo não é algo simples e um dos dados, né, que as pessoas não desconhecem, e que você até falou numa das suas palestras que você deu no checklist na Igreja Batista Bethesda, é que 20% das empresas fecham no primeiro ano e até o ano 2000 eram 70%. E hoje, segundo essas estatísticas, 58% das empresas fecham em até 5 anos. Isso. Por que isso acontece, Osmar? Eu acho que é por causa da forma como nós ainda entendemos o empreendedorismo. Muitas das vezes nós fazemos do empreendedorismo uma alternativa ao emprego. E de fato não é. Ser empreendedor, principalmente no Brasil, como eu mencionei anteriormente, é algo muito mais sério do que isso. E muitos dos que que se definem pela carreira do empreendedorismo, nem sempre estão preparados, quer seja financeiramente, quer seja do ponto de vista de conhecimento. E aí ele se surpreende com o tempo, com a burocracia, com as dificuldades, e aí nós temos esse número de mais de 50% das empresas fecham em até 5 anos. É um número alto, né? Um número muito alto, pastor. E que isso no ano 2000 era cerca de 70%, como o senhor leu. Apesar de ter reduzido para 50%, ainda esse número é bastante significativo. Uma outra pergunta que eu creio que é um paradigma, né? Eu como pastor de uma comunidade que tem empreendedores, o Brasil é um dos países com uma das maiores cargas tributárias do mundo, a 4ª, se eu não me engano. E a palavra ou paradigma que todos os empresários cristãos ou não cristãos dizem é: pastor, se eu pagar todos os impostos do Brasil, eu quebro. Como é que mudaria essa mentalidade aí? Como é que nós fazemos para mudar esse quadro? O seu ponto é perfeito com a pergunta: como é que eu mudo a mentalidade? Você pagar impostos é uma mudança de atitude de fato. Hoje, o Brasil é sim um dos países onde mais se paga impostos. Impostos, tributos, cargas sociais, entre outras coisas. E nós somos sim, numa comparação feita recentemente, nós somos o quarto país em termos de maior carga tributária quando comparado numa base americana. Ou seja, pega-se a base americana como sendo 100, o Brasil só fica atrás da França, Itália e Japão. Então nós temos um desafio. Aí quando nós pegamos essa carga tributária, nós olhamos e dizemos assim,
Não dá para pagar esse daqui. Mas nós, principalmente os empresários cristãos, nós temos que pensar que pagar imposto não é uma alternativa. Um dia perguntaram isso para Jesus e Jesus disse assim, olha, dá a César o que é de César. Então nós poderíamos fazer aqui um trocadilho, dá a Dilma o que é da Dilma, dá ao governo o que é do governo, né? Aí a pergunta é, como é que eu faço então se eu pagar? Porque de fato, mas de fato, pastor, é que nós deixamos para pagar o imposto talvez numa hora equivocada dentro da consolidação do meu resultado. Porque se eu consolidar o meu resultado sabendo que a primeira linha depois da consolidação do meu resultado é imposto, então eu tenho faturamento e a segunda é imposto. Então eu pago o imposto. Agora eu sou desafiado a fazer lucro com o dinheiro que me restou, que chama tecnicamente de receita líquida. Então o que eu faço agora com a receita líquida? Agora eu tenho que buscar fatores de produtividade na minha operação, eu tenho que buscar fatores de eficiência, de qualidade, tenho que buscar sim alternativas melhores nos meus planejamentos de vendas. Então o empresário brasileiro tem o privilégio de ser mais desafiado do que os empresários de outros países. Por quê? Aqui no Brasil, a carga tributária é sim um concorrente e um concorrente muito forte do empresário. Bom, quero falar de uma outra coisa, que liderança é chave em todas as áreas da vida, isso é ponto passível, mas quando se trata de abrir um negócio, liderança, ou seja, assumir responsabilidade, mobilizar pessoas, é chave nesse processo de abrir um novo negócio? Boa pergunta. Essa pergunta realmente eu gosto de responder. O mundo não vai viver sem liderança. Até para você jogar brincadeiras de rua, você precisa de um líder. O que vamos dizer então de um negócio. Então para você, nunca se sabe quem nasceu primeiro, se é a ideia ou se é o empreendedor. Mas eu acho que quem nasceu primeiro foi o empreendedor. E aí nasce-se uma ideia. Por quê? Até mesmo para você ter uma ideia, ela já é resultado de um sentimento de empreendedor. E esse empreendedorismo tem que ser carregado de liderança. Liderança, apesar de, não vamos discutir aqui o que significa a definição do termo, mas o líder é aquele que agrega pessoas em torno de uma visão e faz essa visão acontecer. E você precisa disso, de fato, quer seja na sua empresa. Para você atrair bons profissionais, eles têm que olhar em você como um líder que os está levando a algum lugar. Na igreja, o líder tem que ser o líder que agrega pessoas em torno dele em troca de um grande desafio. Então é essencial saber para onde está indo. É essencial. Tem muita gente que abre um negócio sem saber no que vai dar. Então, esse é o problema. Depois nós começamos a discutir os impostos. Não, você precisa primeiro definir para onde você vai, onde você quer chegar, a que velocidade. E nessa caminhada, uma pergunta é, quem vai estar comigo nessa caminhada? Porque o líder tem que saber escolher pessoas que somam, profissionais, capital intelectual, que soma para a sua visão, que soma para a missão que ele escolheu. Nessa hora eu começo a tirar do meu foco a questão do tributo, a questão das dificuldades, porque agora eu estou focando como um líder o que é que eu tenho que fazer para esse negócio dar certo. Não é porque que ele está dando errado, mas o que é que eu tenho que fazer para ele dar certo. A especialização, então, é muito importante nesse processo. É muito importante. Se você quer ser empresário, você tem que conhecer de liderança, definição de metas, um pouquinho de planejamento estratégico, de planejamento comercial. Você tem que conhecer de finanças. Você tem que saber o que é RH, onde é que o recurso humano é importante, como você seleciona pessoas. Então não dá para simplesmente dizer assim, eu quero ser empresário e se lançar no mundo concorrencial como nós estamos hoje em pleno século XXI, sem uma base mínima de conhecimento do que significa ser empresário. E essa dica, não importa o tamanho do negócio, vale para todo mundo? Não importa o tamanho do negócio. Pastor, o senhor fez uma pergunta fantástica. Eu costumo dizer, se você acha que o seu negócio é pequeno demais e você não se desenvolve, ele vai ser sempre pequeno. Então, não, por favor, quem está nos assistindo, esquece esse negócio de negócio pequeno. O negócio pode estar pequeno hoje, mas eu tenho certeza que ninguém aqui entrou para ter um negócio pequeno. Então, pense o seu negócio como um negócio grande e comece a se estruturar, comece a se desenvolver, comece a regimentar pessoas em torno de você
para fazer esse negócio o maior negócio do mundo, o melhor negócio do mundo. Você tem que fazer a diferença no mundo que você está. Eu tenho certeza que com a Igreja Batista Bethesda, quando começou, não era uma igreja batista. Não, se a gente tiver 12 membros, tá bom. O meu business, se eu tiver 12 clientes, tá bom. Não, mesmo que os seus clientes sejam clientes de contratos milionários, se você pode ter 12, ótimo, mas se você pode ter 15, 20, faça isso. E faça isso para criar uma marca enquanto você estiver aqui. É isso que Deus espera de nós os cristãos, é isso que Deus espera e é essa parceria que Deus está querendo fazer conosco. Osmar, antes da gente continuar a nossa conversa aqui, nós vamos ver uma reportagem, uma entrevista onde o povo fala sobre o que é viver uma vida com excelência. Eu queria chamar lá a Carol Pires. Olá, galera! Hoje nós estamos aqui no centro de Piracicaba, na Praça José Bonifácio, e nós queremos saber o que as pessoas pensam que é ter uma vida com excelência. Uma vida com excelência é... Excelente, nossa. É complicado responder isso. Vai gravar? Tipo assim, não sei como explicar. Um bom salário mínimo, né? Porque o salário mínimo tá um bom salário mínimo. Um bom emprego. Dinheiro, principalmente, né? Sei lá. Viver uma vida com uma boa qualidade de vida, com saúde, felicidade, ao lado de uma pessoa que te faça bem. Qual é o nome? Educação, que tá faltando na cidade. Amor, carinho, convivência. A dificuldade de muitas coisas, particularmente financeira, falta de dinheiro, porque ganhamos pouco, salário pouco. O benefício da gente, que é o INSS, é muito pouco. E os mantimentos subiram muito. E a gente precisava que aumentasse isso para a gente ter uma vida excelente. Sim. Tem alguma coisa faltando hoje na vida de vocês? Fala, se eu tivesse isso, seria excelente. Agora, no momento, acho que uma casa, né, mano? Paz no mundo, pro mundo. Porque tá vendo muita morte, muita coisa contrária. Deixa eu ver, seguir a Jesus, né? Primeiramente, que ele é o caminho. Tem alguma coisa faltando hoje na sua vida que você fala, se eu tivesse isso, seria excelente? Tem, me firmar com Deus. Para mim, viver com excelência, acho que viver em Cristo, em Deus. Para mim, não tem. Eu depois que eu me batizei, para mim acho que está sendo a melhor coisa. Acho que só faltaria isso, porque amigos, família, tudo perfeito. Acho que a única coisa que faltaria hoje na minha vida, que eu tinha antes, que hoje eu não tenho, seria isso, um caminhar pleno com Deus, assim, não simplesmente ir na igreja aos domingos, entendeu? Então a excelência está em Jesus. Sim, a excelência está em Jesus. Obrigado, Carol Pires, aí por ouvir a opinião do povo sobre o que é viver com excelência. Osmar, para continuar a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta importante. Como conciliar negócios e fé cristã? Porque eu vejo uma separação muito grande no meio evangélico. Eu cresci numa igreja histórica que separa um pouco o que é sagrado, o que é secular. E a gente está acostumado a separar isso. Mas a minha pergunta é, Deus tem a ver com o meu negócio? Pergunta excelente. Deus tem tudo a ver com o meu negócio. Aliás, a Bíblia diz assim, vós sois de Deus. Se eu sou de Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Então Deus tem tudo a ver com o meu negócio. A propósito, se nós tivéssemos tempo para falar, poderíamos dizer o seguinte, Deus de fato é o CEO do meu negócio. E eu sou o diretor de operações, eu sou o gerente geral. Porque foi assim que Deus me fez. Ele me disse, olha, você fica aqui para cuidar da terra que eu fiz. Então Deus tem tudo a ver com o meu negócio. Eu não gosto muito dessa dicotomia de vida cristã e parece que quando eu falo a minha vida cristã, dá a impressão que eu tenho duas. Eu de fato não tenho duas, porque a minha empresa, a sua empresa, tem que ser um local de culto, tem que ser um local onde as pessoas vejam a diferença de um empresário cristão no meio em que ele está, olhando para as pessoas através da sua fé cristã. Então Deus tem tudo a ver com o meu negócio, porque Ele de fato é o dono do meu negócio. E eu sou o gerente desse negócio. Agora a pergunta que eu faria para você, se Deus como CEO, como gerente geral ou como dono do seu negócio, chegasse para você e dissesse assim, presta conta do negócio que você está administrando, o que é que você diria a ele? Como é que você está administrando o negócio que Deus te permitiu administrar enquanto você está aqui? Uma pergunta para ser respondida com calma.
Osmar, eu queria que você falasse um pouco, na palestra que você ministrou no último checklist da Igreja Batista Bethesda, você falou um pouco sobre uma rede que funciona nos Estados Unidos de cooperação. Como é que funciona isso? Eu falei isso, pastor, dentro de um contexto da energia que nós estamos perdendo enquanto comunidade quando nós não nos agregamos como comunidade. Eu tenho certeza que a Igreja Batista Bethesda tem um potencial de autoalimentação empresarial fantástico que não está sendo explorado. Essa associação é uma associação que tem em Long Island, se chama LETIP, onde as empresas, os empresários se reúnem semanalmente e eles trocam experiência e indicações entre si. E a partir do momento que as empresas crescem, eles têm um compromisso de todas as oportunidades eles indicarem as empresas que fazem parte do LETIP, daquela associação. Imagina quando você desenvolve um trabalho com empresários, como na Igreja Batista Bethesda, que agora você tem 100 empresários indicando-se mutuamente. Imagine o potencial de geração de negócio que isso pode criar. Queria deixar isso aqui para os empresários da Bethesda e os visitantes, as pessoas que vão se juntar a esse grupo, que eu tenho certeza que vai crescer, de pensar nesse modelo associativo. Indique a empresa que faz parte do seu grupo empresarial. Seria algo espetacular e revolucionário. Seria algo espetacular, e aí você começa a melhorar a sua lucratividade, porque você vai gastar menos com marketing. Os negócios que você vai fazer, as vendas que você vai fazer a partir de uma indicação, elas são mais rentáveis. Tem uma série de benefícios. Osmar, antes das considerações finais aqui, nós vamos ver um quadro agora, o 180 Graus, que é a história de uma vida que foi transformada. Você vai ouvir a história do Cláudio Pires. Então, eu sou natural do Ceará, né? Vim para Piracicaba em 93, final de 93 para 94. Vim para trabalhar e chegando aqui comecei a me envolver, assim, questão do trabalho, tudo, e aí algumas escolhas que eu fui fazendo. Aí nesse meio tempo eu comecei a me envolver com bebida, e isso foi trazendo algumas outras consequências, me envolvendo mais fundo, aí conheci, né, a cocaína, tudo. Chegou um estágio que eu virei totalmente dependente, que era todos os dias eu usava, né, chegava a usar 50 gramas por dia, né, e trabalhava tudo, mas isso foi me aprofundando mais. Perdi o relacionamento das pessoas que eu mais amava, que era minha família, né, e minha família sempre me apoiando ali, e isso me levou a entrar no mundo do tráfico, né, passei a consumir e traficar também droga, tudo. Eu cheguei a me envolver com isso também, questão de casas noturnas, essas coisas, né? E eu sempre entendendo, algo falava dentro de mim que eu estava errado, que aquilo não era o que realmente eu poderia experimentar na minha vida, viver. E porque eu sempre tive dentro da minha casa um exemplo, né? Que era minha mãe, meu pai, cristãos, né, me ensinando, falando para mim da palavra, mas eu fiz as minhas escolhas. E no ano de 2006, né, a minha mãe fazia parte da Igreja Batista Bethesda, né, sempre lá pedindo oração pela minha vida, tudo. E no ano de 2006, eu e meus irmãos, a gente tomou a decisão de fazer uma surpresa para ela, né, e a gente foi lá na Igreja Batista Bethesda, todos nós, eu e mais 4 irmãos que eu tenho. Cada um levou uma rosa para ela fazer uma surpresa, e eu lembro que quando eu cheguei lá, eu só lembro que eu entreguei a rosa para ela, e depois eu lembro que eu estava lá na frente, lá entregando minha vida para Jesus. Eu fiz uma escolha de convidar ele para morar no meu coração, para mudar a minha vida, que eu fiz uma oração ali na frente, né, de joelhos, ali entregando minha vida para ele, e falei para ele que eu não aguentava mais viver daquele jeito, que eu entendia que eu estava distante dele, e eu falei para ele. Falei, Senhor, se o Senhor transformar a minha vida, que eu creio que o Senhor é poderoso para fazer isso, como eu fui louco para o mundo, né, para as coisas do mundo, eu vou ser louco e vou fazer o melhor para o Senhor. Eu glorifico a Deus, né, eu agradeço a Ele, porque apesar de quem eu era, Ele transformou minha vida, e hoje Ele me dá o privilégio, né, de, como Ele falou comigo em alguns momentos da minha vida, que Ele queria usar a minha vida, e hoje Ele me dá o privilégio de ser
líder, né, presidente de uma ONG, né, que é um trabalho que a gente tem na nossa comunidade aqui com crianças, com adolescentes. Né? Então, assim, hoje a gente tem um trabalho social na comunidade, a gente atende 60 crianças com a escolinha de futebol, a gente tem um trabalho com esporte, uma escolinha de futebol, e a gente tem um trabalho com as crianças todos os dias na casa, a sede da BAS, que é a nossa associação, né, que atende cerca de 40 crianças, tá? Então a gente tem buscado, e eu louvo a Deus que Deus me dá esse privilégio, sabe, de ser usado por Ele, de fazer a diferença na vida de pessoas. Isso não tem preço, assim, por isso que eu honro a Ele, busco honrar com a minha vida, tá? E hoje eu realmente tenho o sentido da vida, eu sei que o sentido da minha vida é estar no centro da vontade de Deus, no propósito dEle, então quero agradecer aí e falar que você que tá aí, que talvez você não tenha mais sentido na sua vida, como eu, em alguns momentos, tentei até tirar minha própria vida, tá? Talvez você se encontre nessa situação, mas creia que tem um Deus que te ama e Ele pode transformar a tua vida como Ele transformou a minha e pode te usar poderosamente para fazer a diferença em muitas vidas. Obrigado, Cláudio, por nos inspirar com o seu testemunho. E você que está em casa, lembre-se disso, Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Osmar, para terminar essa conversa aqui, eu queria que você deixasse alguns conselhos para os empreendedores que desejam viver vidas de excelência, que honram a Deus. Quais conselhos você daria para eles? Eu abro esse conselho me lembrando de uma frase que eu aprendi no Haggai. Quero dar aqui o crédito ao Haggai. Que era assim: imagine ou tenha uma visão de algo tão grande que você estará fadado ao fracasso se Deus não estiver nele. Então, o meu primeiro conselho é, empresário, tenha uma visão do tamanho da visão de Deus. E que você tenha certeza que você não vai a lugar nenhum se Deus não estiver nele. Essa é a primeira coisa. Desenvolva-se a partir da sua visão a poder carregar essa visão. Tenha o conhecimento necessário para fazer acontecer. Tenha a persistência necessária. Compreenda o meio que você está e como influenciar esse meio. E saiba uma coisa, a Bíblia nos diz assim, sem mim vós nada podeis fazer. Então não importa o tamanho da visão que você vai ter, não importa o tamanho do empreendimento que você vai ter, eu tenho certeza que Deus estará nele. Tenho certeza. Sonhe grande. Tenha uma visão grande, Deus vai estar nele. E entenda que sem Deus você não vai conseguir fazer nada. Mas fica aqui. Tenha uma visão, desenvolva-se, tenha persistência, porque todos os dias você vai ter que matar um novo leão, todo dia é um novo dia. E saiba que a excelência tem que reger os nossos movimentos. Haja com excelência, comporte-se com excelência, ande com excelência, faça com excelência. E esse vai ser o seu testemunho. E saiba que em tudo você deve dar graças, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Osmar, muito obrigado por essa conversa que muito nos abençoou. Agradeço a todos, foi muito bom estar com você aqui. Antes de chamar o próximo quadro, eu quero só indicar esse livro para você empreendedor, Deus e o Mundo dos Negócios, do Paul Stevens, que vai te ajudar um pouquinho a crescer no seu negócio, no seu empreendimento e na espiritualidade. Nós vamos agora ficar com as notícias da Bethesda. Fique ligado. Participe das celebrações da Igreja Batista Bethesda. Todos os sábados, Encontro da Juventude Live. Às 18 horas, Live Evolution para jovens de 12 a 17 anos. E às 20 horas, Live Livre para jovens de 18 a 36 anos. No endereço Avenida Luiz Ralph Benatti, 454. E no domingo, as nossas celebrações são para toda a família. Às 18h30, no Clube Atlético Piracicabano. O clube fica nos seguintes endereços. Entrada 1, Avenida Brasília, 571, ou pela entrada 2, na rodovia SP-304, quilômetro 167. E nesse final de semana, de sexta a domingo, vai acontecer a Conferência de Células e Liderança da Igreja Batista Bethesda. A nossa segunda conferência é Impressão Digital com o tema Conquistando a Nossa Cidade através das Células. Marque na sua agenda e venha participar. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais?
Nos envie um e-mail ou ligue para 3421-5618. Receba uma palavra de esperança todos os dias. Ligue para a vida. Um serviço diário de mensagens para o seu coração. É só ligar. 3413-3519. Venha participar do acampamento Live Livre, que vai acontecer nos dias 6 a 8 de junho na Chácara do Abacateiro, em Cordeirópolis, com muitos preletores e a participação do cantor Tiago Grulha. Siga a Bethesda nas redes sociais: Twitter, @IBBethesda, Facebook, Igreja Batista Bethesda. E acesse nosso site www.batistabethesda.org.br. Todos nós queremos viver vidas que valem a pena, mas a grande questão é que tipo de vida você está levando. Deus nos chama a viver vidas de excelência e eu gosto muito da frase do Benjamin Disraeli que diz que é gosto pervertido se satisfazer com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. De fato, viver com excelência é um grande desafio. Viver com excelência tem a ver com duas coisas: a maneira com que pensamos e a maneira com que agimos. Aquele que é excelente, ele age de uma maneira diferente dos outros e pensa de uma maneira diferente dos outros. É por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas que são do alto. O voo excelente, a vida com excelência, tem a ver com a mentalidade. É interessante que a Bíblia compara a nossa mente a um campo de batalha. Satanás, ele insere e ele bate nos nossos pensamentos, porque se os seus pensamentos forem corretos, toda a sua vida vai na direção dos seus pensamentos. Se você é alguém que tem uma vida de pensamentos negativos, isso vai atrapalhar a condução da sua vida. E na maioria das vezes, 95% dos nossos pensamentos negativos não se concretizam. Nós pensamos muitas vezes, e se isso acontecer? Por isso a palavra de Deus é a chave nesse processo. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, trocar os pensamentos pelos pensamentos de Deus. É por isso que Jesus, numa passagem onde havia um cego que se colocou diante dele, ele olha para aquele cego e ele diz: seja feito conforme a sua fé. Talvez o conselho que Jesus nos dá é: aumente o nível da sua expectativa. E o meu desafio para você que está em casa é: você deve aumentar aquilo que você espera receber de Deus. A sua expectativa vai definir os limites da sua vida. E tudo isso tem a ver com a palavra de Deus para que você viva uma vida com excelência. Chegamos ao final de mais um programa Viva com Excelência. Obrigado por estar conosco até agora e eu espero que você tenha sido abençoado. Nós esperamos você nesse próximo final de semana, que vai ter início a nossa conferência Impressão Digital, que é a nossa conferência de células e liderança na Bethesda. E o meu desejo é que você experimente uma vida de excelência em todos os aspectos. Toda semana, como nós já temos falado, esse programa vai estar na íntegra nas redes sociais e nós esperamos que você seja o nosso maior agente de divulgação. Se você quiser enviar sugestões, críticas para o nosso programa, você pode enviar um e-mail para o vivacomexcelência@gmail.com. vivacomexcelência@gmail.com. Obrigado pela sua audiência. Nós esperamos você na Igreja Batista Bethesda, no Clube Atlético Piracicabano, todos os domingos às 18h30. Deus te abençoe, viva com excelência e até a semana que vem.